O próximo exercício, exercício número 6, é o de nome e idade. Então a gente digita aqui o seu nome é o fulano de tal. Fulano de tal nasceu em 2003. E aí ele vai printar aqui, ó. Olá, fulano de tal. Em 2024, no ano atual, você faz 21 anos. Então a gente tem que pegar o nome da pessoa, o ano que ela nasceu e dizer quantos anos ela faz esse ano de 2024, certo? Então, a primeira coisa, deixa eu tirar essa lógica daqui. Vou manter aqui vocês. Nesse primeiro console que a gente tem aqui, nasceu 2003. Olá, fulaninho de tal. Você nasceu em 2023 e em 2024 você faz 21 anos, certo? Beleza? Isso é uma forma de resolver. Porém, se a gente colocar aqui 2024, no ano que vem, a gente tem que vir aqui no código e mudar para 2025 manualmente. E eu vou dizer a você que tem uma outra forma de a gente fazer o C# selecionar o ano e ele vai selecionar automaticamente o ano atual em que o sistema está sendo rodado, certo? Então, eu vou criar aqui uma nova variável chamada ano atual. O ano atual, ele vai receber um datetime.now com N maiúsculo. Datetime.now. O que esse datetime.now faz? O datetime, ele é um tipo de dado. Então, o ano atual, ele vai receber a data e hora atual, de agora. Então, ele vai receber aqui a data e hora deste momento. Só que eu não quero data e hora. Eu quero só o ano. Então, eu vou colocar aqui datetime.now.year, que é o ano. Se eu quiser, por exemplo, o mês, eu coloco month. Se eu quiser o dia, eu coloco day. Se eu quiser só a data, sem a hora, eu coloco date. Se eu quiser a hora, eu coloco hour. Se eu quiser o minuto, milissegundo, tem tudo aqui. Então, como eu quero o ano, eu vou colocar aqui datetime.now year. Você viu que enquanto eu coloquei o datetime.now, ele estava dando erro aqui, né? Ó, ele está dando um erro porque não é possível converter um tipo de datetime em inteiro. Datetime é um tipo, inteiro é outro. Porém, o year é um inteiro. Então, a gente pode usar o year na nossa variável inteira. E aí, aqui na idade, ao invés de a gente colocar 2024 menos o ano de nascimento, a gente coloca o ano atual menos o ano de nascimento, que vai resultar na idade, que vai resultar na mesma coisa.
Então aqui, ó, digite o seu nome Andrezinho, o ano que você nasceu, eu sou de 2023. Então, ó, você nasceu em 2023 e em 2024 você faz um ano. No ano que vem, essa data aqui vai ser atualizada para a data atual e ele vai atualizar automaticamente e não vai precisar ficar mexendo no código. Ele vai funcionar por todos os anos daqui em diante. Então, ó, guardem essa dica aí do date time, que é muito boa, a gente usa bastante, tá? E vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício de votação. Você vai inserir o seu nome, vamos colocar aqui Ana Carla. A Ana Carla nasceu em 2012. Olá, Ana Carla. Em 2024 você faz 12 anos e ainda não pode votar. Então a gente tem que fazer aí uma lógica que vai dizer se a pessoa pode votar, se é obrigatório, se é não obrigatório ou se ela ainda não pode votar. Como aqui, ó, pessoas nascidas em 2012 vão fazer 12 anos no ano de 2024, então elas não podem votar, porque a gente sabe que o voto é a partir dos 16, não obrigatório, a partir dos 18 é obrigatório e a partir dos 65 volta a ser não obrigatório. Então, ó, deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Vou manter aqui, ó, insira o seu nome, insira o ano que você nasceu, certo? Então eu vou ter ano de nascimento aqui, vou ter o nome. E aí agora eu preciso testar. Eu vou criar aqui de novo a nossa variável ano atual, que eu acho que eu vou usar ela. datetime.now.year, ponto e vírgula. Então nós já temos o nome da pessoa, o ano de nascimento, o ano atual. Vou fazer também a variável idade aqui, que vai ser o ano atual menos o ano de nascimento. E aí eu preciso fazer um teste. Então, se a idade da pessoa for menor que 16, então menor que 16, nós vamos printar que a pessoa não pode votar. Então, vou fazer uma string interpolada aqui. Olá, nome da pessoa, em ano atual você faz idade, tantos anos, e ainda não pode votar. Voltar não, votar. Então, se a idade for menor que 16, vai falar quantos anos a pessoa faz esse ano e ela ainda não pode votar. Se não, se a idade da pessoa for maior que 16 e a idade da pessoa for menor que 18, então ela está maior ou igual, né? Maior ou igual a 16 e menor que 18, porque a partir de 18 já é obrigatório. Então, se for maior ou igual a 16 e menor que 18, vou dar um Ctrl D aqui, utilizar a mesma linha de código. Olá, o nome em ano atual você faz tantos anos e o seu voto não é obrigatório. Certo? Então, entre 16 e 18, o voto não é obrigatório. Se não, se a idade da pessoa for maior ou igual que 18 e a idade da pessoa for menor que 65, então, Ctrl D aqui, usar a mesma linha, Ctrl X. Olá, nome, em ano atual você faz idade anos e o seu voto é obrigatório. Vou até colocar em letra maiúscula aqui, obrigatório, não obrigatório,
não pode votar, certo? Então, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, né, a partir de 18 e até os 64 anos, que é menor que 65, que eu coloquei maior, né, menor. Idade menor que 65. Maior ou igual a 18, então o seu voto é obrigatório. Se não for nenhuma dessas, a pessoa só pode ter mais de 64 anos, que aí vai ser 65 ou a mais. E aí o voto da pessoa volta a ser não obrigatório. Copiei aqui a linha de cima, então o voto da pessoa volta a ser não obrigatório se não se encaixar em nenhuma desses testes aqui, certo? Deixa eu renomear aqui. Esse já é o exercício 7, votação. Insira o seu nome, Jubes Creuso. Jubes Creuso é de 1997. Em 2024 ele vai fazer 27 anos e o voto é obrigatório. Vamos colocar outro? Vamos colocar aqui a dona Joana. A dona Joana é de 1812. A dona Joana vai fazer 212 anos no ano de 2024 e obviamente o voto dela não é obrigatório, até porque com 212 anos ela nem tá viva mais. Então aí, exercício concluído, vamos para o exercício de número 8. Exercício de número 8 é o cálculo de IMC. Então você vai inserir o seu nome, vou colocar aqui o meu nome, Andrezinho, insira a sua altura, eu tenho 1,61, meu peso é 62 quilos e o meu IMC é 23,92 e eu estou em peso normal, certo? E, gente, o cálculo de IMC você pode facilmente achar na internet. Deixa eu até abrir o Google aqui. IMC. Aqui, ó, se você for pôr no Google tabela de IMC, ó, a gente vê que menor que 16,9, muito abaixo do peso. De 17 a 18,4, abaixo do peso. Aí tem peso normal, acima do peso, obesidade grau 1, 2 e 3, certo? Então a gente vai usar essa tabelinha aqui e vamos seguir aí o mesmo padrão. Exercício número 8, IMC. Vamos pedir para o usuário inserir o nome dele. Vamos pedir para o usuário inserir a altura. Então insira sua altura. Vou tirar a caixa alta. Sua altura. Então eu vou armazenar a altura. A altura, tanto a altura quanto o peso, eles não vão poder ser número inteiro. Eles têm que ser um número quebrado. Porque as pessoas têm 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. E o número inteiro só vai armazenar 1, 2, 3, 4, 5. Então nós precisamos de um número double, que tenha casas de ponto flutuante, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, só vamos alterar o int para double. E ele vai funcionar do mesmo jeito. Então nós temos a altura e nós vamos ter também, insira o seu peso. O peso também ele precisa ser uma variável double, porque às vezes a pessoa tem 50,2 kg, 50,5 kg. Então vamos alterar o nome aqui da variável para peso, certo? Então nós já temos o nome do fulano, a altura do fulano e o peso do fulano. Agora a gente precisa ter uma outra variável double, que vai ser o nosso IMC. E o IMC ele vai receber o quê? Nós vamos colocar a fórmula aqui para cálculo do IMC. Como eu mostrei para vocês, ó, o resultado da fórmula, a gente vai olhar aqui na tabela e saber como que está o IMC da pessoa. Só que a fórmula do IMC é o peso dividido pela altura vezes altura. Lembra da ordem de precedência que eu falei para vocês? Olha os parênteses aqui, ó, na matemática, tá vendo? Então eu primeiro calculo a altura vezes a altura e o resultado disso aqui
eu faço peso dividido por esse resultado. Então nós vamos pegar essa mesma fórmula aqui, ó, dar um Ctrl C, vou copiar aqui na nossa variável double. Olha lá, ó, peso dividido por altura vezes altura. Eu só mudei o símbolo de vezes aqui, que no C# é o asterisco. Mas como o nome das nossas variáveis era o mesmo da fórmula lá, peso e altura, então eu usei a mesma coisa que estava escrita lá, eu consegui usar aqui. E esse é o trabalho do programador, Ctrl C e Ctrl V. Então agora que a gente tem o nome, a altura, o peso e o IMC da pessoa, nós vamos fazer os testes para saber se a pessoa está abaixo do peso, acima do peso ou num peso normal, certo? Então a gente vai começar aqui com se o IMC for, vamos ver aqui na tabela, menor que 16,9. Menor que 16,9. E aí aqui entra um outro porém. Quando a gente vai expressar os números quebrados em C#, a gente não usa vírgula, tá? A gente usa ponto. Ponto. Só que o usuário, ele pode digitar ponto lá no console. Ou ele pode digitar vírgula. E a gente precisa se precaver disso. Porque se ele digitar a pontuação errada, vai dar erro aqui no sistema também. Então, ó, se a gente testar aqui, eu vou colocar um breakpoint, porque eu quero ver o valor desse IMC aqui. Vou colocar um breakpoint à frente, para me saber quanto que está chegando aqui o cálculo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um nome qualquer, eu vou colocar 1,65 de altura com 80 kg de peso. Ó, ele já parou no breakpoint. Se eu passar o mouse em cima do IMC, ó, ele vai dar 29,384756. É um número muito grande aqui depois do 29. Mas ele calculou, certo? Isso com vírgula. Agora vamos ver com ponto. Para a aplicação, iniciar de novo. Vamos fazer aqui a mesma altura, 1,65, 80 quilos. E ele já deu, ó, outro cálculo aqui. Por quê? O peso, ele veio 80, mas a altura, olha só, ele ignorou o ponto. Ele trouxe 165 de altura. Então ele ignora o ponto. Para a gente corrigir esse problema, a gente vai ter que fazer algumas conversões aqui. Então, primeira coisa, vamos trazer a altura e o peso em formato de texto mesmo. Não vamos converter ele aqui para double. Então eu vou criar uma string txt altura, que vai receber o console readline. Certo? E vou criar uma outra string aqui, que vai ser txt peso, que vai receber o console readline também aqui do peso, certo? E aí o que vai rolar? Porque a gente precisa fazer essa conta aqui embaixo e a gente não consegue fazer conta com string. Então a gente vai fazer uma conversão aqui. E que conversão a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa variável aqui, que vai ter a nossa altura. Então vamos pegar aqui txt altura, e ela vai receber ela mesma, só que a gente vai trocar a pontuação. A gente viu que se a gente colocar ponto lá no console, ele vai dar erro aqui. Então a gente precisa colocar vírgula. Então a gente vai colocar aqui, ó, um replace. O que é o replace? O replace, ele vai reorganizar ou ele vai trocar caracteres. Que caracteres que a gente quer trocar? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou trocar o ponto, se o usuário digitar um ponto, eu vou trocar ele por uma vírgula. Então eu coloquei aqui no primeiro parâmetro que eu quero o ponto. Todo ponto que o usuário digitar, eu ponho uma vírgula aqui para separar. E eu vou trocar ele por uma vírgula. Ele vai fazer essa troca aqui. Aqui para resolver essa minhoquinha verde aqui, a gente coloca aquele velho ponto de interrogação. Só para não ficar enchendo o saco. Então a gente vai fazer aqui esse replace. Vamos ver como que isso vai ficar? Deixa eu dar um breakpoint aqui mais para baixo. Por que eu dou um breakpoint na linha de baixo, gente? Porque aqui o código já passou por tudo isso e ele vai parar nessa linha.
Como eu quero ver o conteúdo dessas duas linhas de cima, então eu seleciono a linha de baixo, porque aí o código já vai ter passado por aqui e essas variáveis já vão estar preenchidas. Então eu vou dar um play aqui, ó, deu um erro. Vamos ver qual foi o erro que ele apresentou. Ah, tá, que essas variáveis de baixo não estão criadas, eu vou comentar com Ctrl+KC, dar um play de novo. Deu outro erro aqui também, a variável não tá. Comentei, agora vai. Então, digitar um nome qualquer e a altura. Então, se eu colocar 1.65, nota que eu coloquei ponto. Quando eu vier aqui, ó, vamos ver, ó, ele deu um console write line. Aí na altura, ó, eu digitei ponto, ele trocou para vírgula, 1,65. E aí ele converteu esse texto aqui, converteu o ponto para vírgula. Ó, vou colocar o breakpoint na linha de cima antes dele fazer a conversão. Digitar qualquer coisa, eu vou colocar 1.65. Dei um enter, ele já parou aqui. Então, ó, eu digitei 1.65. Deixa eu abrir aqui, ó. Se você ver, ele tem um ponto aqui, certo? E o breakpoint parou aqui. Quando eu der um F10, ele passar para a linha de baixo, ele entrou aqui e fez essa conversão. Então, o que era ponto virou vírgula. Agora, o txt altura é 1,65, certo? Vamos parar aqui. Então, nisso a gente evita que, se o usuário colocar 1, alguma coisa, ele vai passar aqui sem problema e vai funcionar. Mas se ele colocar ponto, ele vai fazer essa conversão, converter o ponto para vírgula, para depois a gente conseguir utilizar esse resultado, certo? Daí agora a gente vai fazer aquela conversão. Como aqui a nossa altura é um texto, nós precisamos converter ela para um número de ponto flutuante, porque nós vamos precisar fazer o cálculo lá embaixo e precisa ser um número. Como no final nós vamos precisar formatar esse número, que o double ele vai aparecer aquele monte de número e a gente só quer que apareça duas casas decimais, então a gente vai usar um float. Então a gente vai vir aqui, aquela mesma conversãozinha, float, ponto, try parse, aqui ó. Aí ele vai pegar o txt altura e se ele conseguir converter, ele cria a variável altura e coloca o valor nela. Se ele não conseguir converter, ele coloca 0 na variável altura, certo? Deixa eu já descomentar isso aqui com Ctrl+KU. E aqui no peso eu vou fazer a mesma coisa. Vou até duplicar isso aqui, Ctrl+D, Alt seta para baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, txt peso. Vou fazer a mesma coisa, ó. Digitei o peso, vou dar um replace, vou mudar tudo que for ponto eu mudo para vírgula, e agora eu vou vir aqui e vou fazer um float ponto try parse, vou colocar aqui o txt peso. Se ele conseguir converter, ele vai criar a variável peso, se não ele vai colocar 0 na variável peso. Então agora a gente já consegue habilitar aqui a nossa variável IMC. Eu vou colocar ela como float, não vai ser mais double. E eu consigo fazer a conta, tá? Vamos ver como que isso aqui ficou? Vamos dar um play aqui. Ó, coloquei o ponto de debug aqui numa linha para baixo do float, porque eu quero ver o resultado do IMC. Vou digitar o nome. A altura eu vou colocar 1.65. E vou colocar 60 quilos. Ele me veio aqui para o debug, ó, quando eu passar o mouse em cima do IMC, ele me deu 22.03. Aí ele tem todos esses outros números aqui que no final a gente vai remover eles e vai deixar só o 03, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vou cancelar aqui. Então vamos para os testes, certo? Então a gente vai fazer os ifs. Então se for menor que 16.9, deixa eu tirar o breakpoint. Lembrando que no console e na hora de fazer conta, o float ele vai ser vírgula. Ele vai ser um número com vírgula. Tanto é que a gente está alterando aqui, ó, trocando ponto para vírgula. Só que na hora da gente fazer um teste lógico aqui no if, a gente vai usar ponto. Realmente é uma grande gafe aí da linguagem, mas é dessa forma que a gente faz. Então quando a gente vai testar um número de ponto flutuante, a gente testa ele aqui com um ponto. Ou eu poderia colocar a variável aqui também. Por exemplo, se o IMC for
menor do que, mas for menor que o IMC mesmo. Então ele consegue testar isso aqui. Vai dar esse erro porque eu estou fazendo a comparação com a mesma variável. Mas se fosse uma outra variável float, eu também poderia colocar ela direto aqui. Não preciso fazer conversão nenhuma. Então 16.9 aqui na nossa tabelinha, né? Então se não for 16.9, else if. Se for o IMC maior ou igual a 17 e o IMC for menor que 18, 18.4. Abre e fecha aqui. Certo? Se não, se o IMC for maior ou igual que 18.5 e o IMC for menor, ele vai ser outro resultado. Um Ctrl D aqui. Maior ou igual a 25, 29.9. Copiar aqui de novo. Maior ou igual a 30, menor que 34,9. Tô só dando um Ctrl D aqui. Maior ou igual a 35. Se não for nenhum desses, ele só pode ser maior que 40. Então vai ser colocado aqui no else, certo? A gente poderia colocar outro else if também e deixar sem else, mas eu prefiro colocar o else aqui, certo? Então vamos colocar aqui, ó. O primeiro, console.writeLine. Então se o IMC for menor que 16,9, a pessoa está muito abaixo do peso. Eu vou fazer o seguinte, eu poderia dar um console, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra variável. Vou criar uma variável string, e essa variável string vai ser a condição, certo? Vou colocar aqui, ó, condical. Notem que eu declarei a variável e só coloquei um ponto e vírgula, não atribuí valor a ela. Então é uma variável vazia, e aí ele está dizendo aqui que a variável é declarada, mas nunca é usada, porque a gente ainda não usou ela, a gente vai usar agora. O que vai ser essa variável condição? Ela vai receber a condição do IMC da pessoa. Se for menor que 16.9, então a condição vai receber muito abaixo do peso. Se for entre 17 e 18,4, abaixo do peso. Se for entre 18,5 e 24,9, peso normal. Só um adendo aqui, gente, só uma dica, tá? Quando a gente coloca um if ou um else if aqui e a gente só coloca uma linha dentro dele, se a gente colocar mais de uma já não vale, tá? Mas se a gente colocar uma linha só, a gente não precisa usar as chaves aqui. Tá vendo? Ele vai funcionar da mesma forma, porque só tem uma linha de código. Eu vou deixar o código assim, só para vocês terem essa noção, tá vendo? Quando tem só uma linha de código, eu não preciso colocar as chaves. Então, entre 25 e 29, acima do peso. Acima do peso, certo? Deixa eu tirar essas chaves aqui. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. E as outras eu não vou nem olhar, que eu já sei que é obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Grau 2 e grau 3, certo? Beleza. Agora nós temos o IMC, o cálculo. Nós temos a condição da pessoa, se ela vai ser muito abaixo, abaixo, peso normal. Nós temos a altura, nós temos o peso, temos o nome. Então,
Depois de todos esses testes, a gente simplesmente vai printar aqui em tela, ó, console writeLine. Vamos fazer uma string interpolada e aí a gente vai colocar aqui, ó, olá, o nome da pessoa, vírgula, seu IMC é, e aí a gente coloca o IMC aqui, e a sua condição é condição, certo? Então ele vai dizer o nome, o IMC e a condição da pessoa. Vamos fazer um teste? Insira seu nome. Fulaninho. Fulaninho tem 1,8 de altura. E ele tem 98 quilos. Olá, Fulaninho. Seu IMC é 30,246916 e sua condição é obesidade grau 1, certo? Funcionou. Como eu falei para vocês, a gente tem que deixar aqui só 30,24, só duas casas decimais. E eu vou ensinar isso para vocês agora, como que a gente formata as casas decimais, que é muito simples. Então, aqui ó, no IMC, que é onde a gente quer formatar, a gente vai colocar aqui um ponto toString e vai colocar a quantidade de casas decimais que a gente quer, que no caso vai ser F2, entre aspas. Se a gente colocar só o F, também vai funcionar, tá? E se a gente colocar, por exemplo, F3, F4, F5, ele vai colocar a quantidade de casas decimais. Por exemplo, se eu colocar F3, vou rodar aqui, colocar o nome, Andrezinho, 1,61, 65 quilos, ó, ele deu 25,076. Ele diminuiu para 3 casas porque a gente colocou F3. Se a gente colocar F ou F2, insira seu nome, Andrezinho, altura 161, peso 65. Então, ó, ele já baixou aqui para duas casas decimais, 25,08. Sua condição é acima do peso. Eu não tenho 65 quilos, tá, gente? Então é isso aí. Mais um exercício concluído, exercício de número 8. E por último, vamos ao último exercício. E o último exercício, basicamente, são as 4 operações matemáticas. Eu vou colocar aqui o primeiro número 5, segundo número 2, e aí eu escolho a operação desejada, soma, subtração, multiplicação, divisão ou módulo, né? Vou colocar aqui subtração, dá um Enter, e aí ele vai fazer a subtração entre 5 e 2 é 3, tá? E a gente faz isso para todas essas operações. Como a gente já viu as operações, basicamente a gente vai pegar aqueles algoritmos que a gente já fez e colocar um menuzinho com um ifzinho ali para identificar quando que cada um deles vai ser usado, certo? Então eu vou remover aqui este do cálculo do IMC. Gente, é muito interessante que vocês salvem, tá, esses exercícios que vocês estão fazendo para poder consultar depois quando precisar. Vou tirar também aqui esse insira o seu nome, exercício 9, operações matemáticas, certo? Deixa os tiozinhos aqui. Então eu preciso pedir ao usuário os 2 números que a gente vai utilizar para as operações e depois eu preciso pedir para ele digitar qual operação ele vai utilizar. Como são números inteiros, vamos usar lá aquela conversãozinha aqui de int.tryparse. Vamos pegar aqui o console.readline, passar como parâmetro, e ele vai nos dar como saída aqui um int primeiro número. Mas a gente tem que fazer um console writeline aqui, né? Para dizer para ele digite o primeiro número. Vou duplicar isso aqui, Ctrl D. Digite o segundo número. Então nós já temos aqui o primeiro e o segundo número. Agora nós temos que pedir para o usuário digitar qual operação ele quer fazer com esse número. Então vamos console.writeline, insira a operação
desejada, certo? Eu vou pular uma linha aqui, Ctrl/N, certo? E aí aqui agora eu vou dar um console nas opções. Já peguei elas prontas aqui para adiantar. Basicamente são os console WriteLine, que eu pulei linha aqui no início, escrevi adição, dei espaço aqui e abri chave, coloquei o mais, coloquei o menos, coloquei o asterisco e tal. Então a gente vai fazer aqui uma variável string chamada operacal, que não pode ter acento, né, em operação. E a gente vai colocar aqui o nosso console readline, e é onde a gente vai digitar qual operação que a gente deseja. Lembrando que a gente precisa filtrar. Se a pessoa digitar uma operação que não esteja aqui na lista, o sistema precisa dar uma mensagem de erro dizendo que é uma operação inválida. Então vamos para os nossos ifs. Se o operacal for igual a soma, ele vai fazer uma coisa. Se não, se o operacal for igual a subtração, ele vai fazer outra coisa. Se não, se o operacal for igual a multiplicação, ele vai fazer outra coisa. Se não, se o operacal for igual a divisão, ele vai fazer outra coisa. Se não, se for igual ao módulo, ele também vai fazer outra coisa. Se não for nenhum desses, ele vai dar uma mensagem de erro, console.WriteLine opção inválida, certo? E, gente, basicamente aqui dentro dos blocos é só a gente colocar as operações matemáticas que a gente quer que ele faça. Lembrando que em divisão e módulo a gente tem que tratar a divisão por zero. Como a gente já fez esses algoritmos, eu nem vou ficar perdendo tempo aqui fazendo eles, tá? Eu já vou colar aqui, ó. Já tem até aqui, ó, o de soma. A gente tem o primeiro número e o segundo número. Então, ó, se for a operação for igual a soma, então a gente vai criar uma variável chamada soma e a gente vai colocar o primeiro número mais o segundo número e vai printar a soma dos números. Primeiro número mais segundo número é igual a soma. Subtração vai ser a mesma coisa, só que diferente. Vou tirar essa linha aqui. Ó, aquela dica que eu falei sobre uma linha só no if, ó, aqui já não dá para usar, porque nós temos duas linhas dentro do if. Se eu fizesse aquele esquema, vou fazer aqui na subtração para vocês verem. Eu vou tirar esse int soma, aí eu consigo tirar os colchetes daqui. E aí é só eu fazer aqui, ó, primeiro número menos segundo número. Como eu fiz em uma linha só, eu não preciso usar os colchetes aqui no segundo if. O primeiro, como tem duas linhas, eu preciso usar os colchetes, tá? Multiplicação, a gente não fez multiplicação, mas basicamente é a mesma coisa aqui, ó. Tirar os colchetes também. Aqui é subtração. Aqui é multiplicação dos números. Aqui é menos. Aqui eu vou pôr um x. E aqui eu vou pôr o operador de multiplicação. Agora aqui é que o bicho pega. Que vai ser a divisão e o módulo. Mas, como eu já mostrei para vocês o esqueminha do módulo. Deixa eu ver aqui no meu histórico de... Aqui, pronto. Se o segundo número for diferente de zero,
Então ele vai fazer a divisão do primeiro número pelo segundo número e vai printar a divisão do primeiro número com o segundo número é igual à variável divisão. Se eu der um Ctrl D aqui, vou duplicar essas duas linhas. Aqui, para minha operação de módulo. Tá aqui. Então, ó, notem que eu fiz aqui, isso aqui eu vou explicar direitinho mais para frente, mas eu fiz aqui uma condição aninhada, que eu coloquei dentro de um else if, eu coloquei um outro if else. Então, eu vou fazer o teste. Se a operação for divisão, eu vou entrar aqui dentro desse else if e vou testar. Se o segundo número for diferente de 0, eu vou fazer aqui a divisão e vou printar que a divisão dos números o resultado é esse. Se não, se for 0, eu vou printar que não é possível realizar divisões por 0, certo? Não sei nem para que eu coloquei isso aqui, tá errado. E aí aqui no módulo é a mesma coisa da divisão, porque o módulo ele é uma divisão. Só que a diferença é que aqui, ao invés de eu dividir, eu vou tirar o módulo. Aqui também, em vez de ser a divisão, eu vou colocar o módulo. Aqui eu vou escrever o módulo dos números. Primeiro número e segundo número é módulo. Vou alterar o nome dessa variável para módulo. E é isso. E se o segundo número, o dividendo, for 0, ele vai cair aqui no else e vai dizer que não é possível realizar divisões por 0. E se a opção de operação for diferente das que a gente deu lá de opções, ele vai dizer que é uma opção inválida. Então vamos testar aqui, ó. Digite o primeiro número, 10. Segundo número, 20. Insira a opção desejada. Vou colocar aqui, ó, um monte de letra. Opção inválida. Digite o primeiro número, 10. Segundo número, 0. Vamos tirar o módulo. Não é possível realizar divisões por 0. E assim vai, gente. Então, ficamos por aqui. Esse foi o 9º exercício. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se vocês não conseguiram, não se preocupem, que é só o começo. Continuem treinando. Refaçam esses exercícios várias vezes para continuar treinando. E é isso aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.